E voltando, vamos para a nossa segunda parte da nossa matéria. Vamos falar sobre agora os entes federativos, tá? Propriamente dito. Vamos entrar no artigo 18, 19. Fizemos essa parte introdutória que é muito importante, tá? Essa parte de federação, confederação, estado unitário, elementos de estado. Tá? Essa parte é muito importante para essa parte, para nós podermos compreender toda a estrutura da organização administrativa do Brasil, ok? Essa parte introdutória nós falamos sobre a federação, suas espécies, sua classificação, tá? Para que você, quando nós estiver falando lá de repartição de competências, você for lembrar, entendi, agora por que existe o Supremo, por que existe, porque existe todo esse modelo federativo. Beleza, tranquilo. Entes federados, vamos lá. Quem são os entes federados? Eu tenho que conjugar o artigo 1º com o artigo 18 da Constituição Federal. O artigo 1º fala assim, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel. Olha lá, ó o princípio da indissolubilidade que eu falei para vocês lá atrás, ó. Que vai pregar, que proíbe o direito de secessão. Os estados e municípios. Quando fala união, está falando da união mesmo, União Federal, tá? Michel Temer, hoje Michel Temer. Futuramente vamos ver aí quem vai ser o presidente. Estados e municípios do Distrito Federal constituem Estado democrático de direito e têm como fundamentos. Okay? Vem falando os fundamentos que não nos interessa agora. E o 18 fala, a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, inclusive a União. Inclusive a União, ela é autônoma, ok? Os estados, Distrito Federal e os municípios, nos termos dessa Constituição. Ou seja, então eu tenho os entes federativos, ou entes estatais, também pode achar isso na prova, ou entidades estatais, ou ainda entes políticos. Tudo isso é sinônimo, viu, gente? Se você encontrar isso na prova, ou entidades políticas. Tudo é sinônimo de entes federados. União, estados, municípios e o Distrito Federal, todos autônomos. Todos eles somados é igual à República Federativa do Brasil, ou seja, o Estado Federal do Brasil, que esse sim é o quê? Soberano. Esse sim, a união de todos forma o Brasil que é soberano. É uma ficção jurídica. Todos eles, a gente imagina isso todos juntos, eles formam o Brasil que é soberano. A federação nossa, ela é soberana. Os entes federativos que compõem a federação, eles são o quê? Autônomos. Beleza? Questão. Os municípios não são considerados entes federativos autônomos, visto que não são dotados de capacidade de auto-organização e de autonomia financeira. É errado, né? Os municípios gozam dessa autonomia financeira e auto-organização. Agora eu vou falar sobre isso. Beleza? A questão está errada. Próxima. A União, os entes membros, os municípios e o Distrito Federal são entidades estatais soberanas. Não são soberanas. Eles são os elementos que compõem a soberania da República Federativa do Brasil. Ok? Errado. Professor, e os territórios? Eu estudei lá na época da década de 80, lá tinha território de Fernando Noronha, tinha o território do Acre. Como é que fica, professor? Não existe mais território no Brasil, não temos um território propriamente dito, não há um Brasil, mas há a previsão dos territórios. Só que os territórios, como diz o parágrafo 2º, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou em reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei complementar, ok? Cuidado. Então, primeiro momento, quando eu escrevesse União, quais são os entes federativos? União, Estados membros, municípios e o Distrito Federal. Esses são os entes federativos, ok? Ok. Quando você for colocar assim, vou te dar uma macete. Coloca o T bem aqui, ó. O T de território põe dentro do U. Pronto, nunca mais você vai errar. Os territórios fazem parte da União. São autarquias territoriais. Autarquias territoriais. Dentro da classificação de autarquias, elas são chamadas autarquias territoriais. E a sua criação, transformação em Estado, tudo tem que passar por lei, o quê? Complementar. Cuidado. Não é lei ordinária, que é outra espécie normativa. Não é emenda constitucional. Não é medida provisória. Não é decreto legislativo.
Não é resolução, é o quê? Lei complementar, ok? A lei complementar vai ditar como é que vai se dar essa criação, transformação ou reintegração a um Estado. Beleza? Olha só como já caiu. Com relação à organização política administrativa da República Federativa do Brasil, julgue o item subsecutivo. Subsecutivo. É o cansaço, hein? Vamos lá, gente. Vamos lá, uma força. Atualmente não existem territórios federais no Brasil, mas a Constituição Federal prevê a possibilidade de serem criados por meio de lei complementar. Fechou. Certinho. Maravilha. Professor, e esse negócio de autonomia? Vamos ler agora esse negócio de autonomia, vamos entender. Então, os estados ele têm autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Você já decorou isso. O município de Cuiabá, o município de Codó, tem autonomia? Tem. O município de Pederneiras tem autonomia? Tem. Ok? Então, nesse caso, os municípios eles têm a sua autonomia. Como é que se dá esse negócio de autonomia, professor? A autonomia dos estados, a autonomia das entidades federativas pode se desdobrar em 4 predicados. Autogoverno consiste na capacidade conferida aos entes federativos para escolher os representantes de seu poder executivo e legislativo. Óbvio, eu tenho o governo do estado, que é o governador, os deputados estaduais, que são eleitos para o estado, ok? Federais, para representados no Congresso, representantes do povo, e os senadores que vão representar os interesses do Estado. Então, eu tenho o autogoverno, que são indicados ao Estado, o município, prefeito e vereadores. Ok? A auto-organização é a capacidade de cada Estado, ente federativo, de elaborar suas constituições. Realmente, cada Estado tem a sua Constituição, cada município tem a sua lei orgânica. E o Distrito Federal, sua lei orgânica também. No caso do Distrito Federal, lei orgânica. Nesse particular, não se deve olvidar a singularidade do caso brasileiro, que atribui aos municípios a condição de ente federativo, inovação introduzida pela Constituição de 88. Maravilha. Autoadministração. Refere-se à capacidade conferida aos entes federativos para gerir de forma autônoma as competências constitucionais de que lhe forem outorgadas, da maneira que melhor lhes aprouver, desde que não ponham em risco o Pacto Federativo. Relaciona-se, portanto, com a execução fática das competências constitucionais atribuídas. Autoadministração. A Constituição determina algumas competências aos Estados, que podem ser concorrentes ao da União, ao município, de forma suplementar, pode ser estabelecido. Então, nesse caso, eles devem se prender a esses regramentos dados pela Constituição. Bacana. Por fim, a autolegislação consiste na competência para editar as próprias leis, dentro dos limites delimitados pela lei fundamental, ou seja, pela Constituição Federal. É claro, né, a lei que eu estou falando, o Mato Grosso pode ter a sua legislação, a legislação interna. O município pode ter a sua legislação interna, tranquilamente, não há nenhum prejuízo quanto a isso. Beleza, vamos fazer questão? Olha lá. À luz da organização política e administrativa do Estado brasileiro, na qual prevalece a autonomia das entidades federativas, a autonomia baseia-se na existência de uma única esfera governamental, atuante sobre a população em um mesmo território. É isso ou é soberania? Soberania. Ok? Está errado, não tem nada a ver com autonomia. Errada a questão. Beleza? Entendemos isso? Deixa eu falar para você, agora vamos entrar numa matéria que é muito cobrada em prova. Nós estamos falando de entes federativos, eu vou falar para você, em particular, como é que pode criar um estado e como é que eu posso criar um município, criar, modificar, fundir. E eu fiz uma tabela, cara, topíssima. Essa tabela aqui, mastigadinha, não tem como errar, só você decorar essa tabela. É muito comum que o examinador vai cobrar os requisitos, mas eu vou bater ponto a ponto e você não vai errar nunca mais nenhuma questão sobre criação, modificação de estados e municípios. Vem comigo, olha só. De um lado eu coloquei o quê? Os estados, de outro lado eu coloquei os municípios, ok? E aí eu casei os artigos que falam sobre a respeito desse assunto. Quanto à formação, eu posso ter, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se entre si, desmembrar-se ou para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. Bacana. Os municípios, eu tenho a possibilidade de criação, incorporação, fusão e desmembramento. O que eu não tenho aqui é fusão, tá? Fusão eu não tenho, incorporação eu tenho, tá? Subdivisão eu posso aqui, não tem subdivisão.
Desmembramento, eu tenho desmembramento, vai anexarem os outros, ok? Aqui não tem subdivisão. Aqui tem incorporação. O que tem equivalente? Vamos fazer que tem igual? Incorporação tem lá? Tem. Desmembramento tem? Tem. Eu posso criar um novo estado? Não, eu posso dividir. Tá? Criar um novo estado não pode, eu posso dividir. Dividir o que já existe. Criar um município pode? Pode. Então a criação é diferente. Fusão eu posso fundir? Aqui eu posso incorporar. Incorporação, subdivisão, desmembramento, ok? Incorporação, subdividir e desmembrar. Aqui, criar, incorporar, fundir e desmembrar. Fundir e desmembrar está igual. Bacana. Criação, não tem criação aqui. E fusão, não tem fusão aqui. Beleza? Entendemos isso? Criação e fusão só de município. Criação e fusão só de município. Subdivisão, que só é exclusivo de estado. Beleza? Porque incorporação e desmembramento estão iguais em ambos. Ok? Beleza? Maravilha. Deixa eu desligar aqui que a patroa está ligando. Eu vou desligar aqui para não atrapalhar a aula. Vem para cá. Deixa, depois eu respondo para ela. Ok? Bacana. Difícil ver questão a respeito sobre esses elementos aqui de cima. Mas aqui embaixo o procedimento cai para caramba. Cai para caramba. Vamos lá? Diferença? Como é que é o procedimento para poder incorporar um estado, subdividir um estado, desmembrar um estado? Primeiro ponto, tem que ser feito um plebiscito. Plebiscito, consulta prévia. Já adianto, o plebiscito existe tanto aqui no município, como existe também no estado, como também no município. Então não existe o termo referendo. Se a prova colocar é necessário referendo para a criação de município, está errado. É necessário um referendo para a incorporação de estado, está errado. Está errado. O que é necessário é plebiscito. O que vai mudar daqui para cá? O momento do plebiscito. O plebiscito aqui é o primeiro ato para desmembramento, subdivisão e incorporação de um estado. Ok? Exemplo, o estado do Pará. O estado do Pará ia ser dividido em Tapajós e Carajás. Foi feito plebiscito, com a população diretamente interessada, ou seja, todo o estado, viu, gente? Não é só no local onde vai ser partilhado. Todo estado é ouvido, isso o Supremo já disse. Todo estado tem que ser ouvido. O que o estado disse? Não, ponto, parou aqui. Parou aqui, o Pará decidiu, não vai partilhar, continua o estado único. Parou aqui, não continua mais. Se o estado falar assim, não, vamos continuar. Segundo passo, é a propositura de um projeto de lei complementar. Propositura de um projeto de lei complementar, ok? Propositura de um projeto de lei complementar. Depois disso, eu tenho que fazer audiências com as assembleias legislativas, tá? Audiência das assembleias legislativas envolvidas, ok? Se for desmembrar, se for incorporar, tem que ter essa audiência com as assembleias legislativas. Último passo, a aprovação pelo Congresso Nacional da lei complementar por maioria absoluta. Quem aprova é o Congresso Nacional. Não é os estados envolvidos, muito comum em prova. Quem aprova é o Congresso Nacional. Qual é o quórum? Maioria absoluta, não é maioria relativa. Primeiro passo, plebiscito com a população diretamente envolvida. Segundo passo, propositura de projeto de lei complementar, que vai ser votada depois pelo Congresso. Terceiro passo, audiência das assembleias legislativas. Quarto passo, aprovação pelo Congresso Nacional. Por quanto? Maioria absoluta. Beleza? De outra banda, município. O município, o primeiro requisito, não é plebiscito. Cuidado. O primeiro requisito é a confecção de uma lei complementar federal. O que aqui é o segundo passo, aqui é o primeiro passo. Ok? Segundo momento, estudo de viabilidade municipal. Veja, aqui não existe esse estudo de viabilidade municipal no estado. Para os estados, não existe esse requisito estudo de viabilidade municipal. Então, cravou. Se a prova colocou aqui no meio dessa sequência estudo, está errado. Terceiro passo, a audiência das assembleias legislativas. Com todo o município deve ser ouvido. Todo o município. Mesma coisa aqui. Audiência das assembleias legislativas. Audiência das assembleias legislativas. Bacana. Terceiro passo, plebiscito. Plebiscito. E o fim, lei estadual. A lei estadual que vai determinar a criação desse município. Não é lei federal.
Lei complementar federal dá o start, mas a lei estadual que vai determinar o quê? A criação, por fim, desse município, fusão e incorporação. Beleza? Entendemos a sequência? Não vai errar? Bacana. Vamos lá. Então vamos ver a primeira questão. Primeira questão, com relação à organização política administrativa da República do Brasil, julgue o item subsequente. Para que um Estado seja incorporado a outro, é necessário consulta prévia à população dos dois Estados por meio de plebiscito. Primeiro passo, ouvir. Está certo ou errado? Certíssimo. Primeiro passo, eu vou ouvir a população diretamente interessada por meio de plebiscito. Está certo? Próxima questão. 2. Considere que o Estado X, em função da diversidade cultural constatada em sua região, decida desmembrar-se para a formação de 2 novos estados. Nessa hipótese, é correto afirmar que tal desmembramento será constitucional desde que a proposta seja aprovada pela população diretamente interessada por meio de plebiscito e cumulativamente pelo Congresso Nacional por lei complementar. Faltou a Assembleia Legislativa, faltou a audiência da Assembleia Legislativa, mas beleza, é o que a gente precisa, é a questão correta. Embaixo está errado por quê? Será constitucional se aprovado diretamente pela população interessada por meio de referendo. Não tem referendo, já falei para vocês, está errado. É automaticamente inconstitucional. Não, é constitucional. É automaticamente inconstitucional. Não, é constitucional. Será constitucional desde que aprovada pela Assembleia dos Estados mediante lei estadual. Não é, tá? Lei estadual é município. Beleza? Bacana, professor. E tem algumas proibições que estão estampadas no artigo 19 da Constituição que os estados devem obedecer, tá? São as chamadas vedações constitucionais aos estados. Fala assim a Constituição. É proibido, cai muito 19, viu, gente? É proibido à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Parou, bem aqui e continua. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, ok? Beleza? Então é proibido os estados eles terem uma igreja do estado tal, igreja do estado do Alagoas. Não tem, não posso ter uma igreja estabelecida pelo Estado. Aqui para poder proteger o Estado, que é Estado laico. Bacana? Não é possível. 2. Recusar fé aos documentos públicos. O Estado do Mato Grosso emite um documento, uma carteira de habilitação. Minha carteira de habilitação de motorista é válida em todo o território nacional? É válida. Então não pode recusar fé a esse documento meu que é público. Ok? Não pode recusar fé. Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si, ok? Não posso criar distinção entre brasileiros. Um Estado determinado, uma lei que venha trazer benefícios ao povo, sei lá, de determinado Estado, em detrimento de outro. Não posso criar distinção entre brasileiros, nato, naturalizado também. Isso já fala lá o artigo 12. Só a Constituição que pode diferenciar. Beleza? Maravilha. O inciso 1 é muito cobrado, viu, gente? Professor, e essa ressalva na forma da lei de colaboração de interesse público? Por exemplo, vai fazer uma marcha para Jesus. Pode existir um patrocínio do governo do Estado? Pode, não tem problema nenhum. Ok? Não pode existir essa mistura entre religião e Estado. Bacana? Questão. Com a relação ao organismo político administrativo da República Federativa do Brasil, julgo o item subsecutivo. É inconstitucional a parceria entre Estado e entidades religiosas que promovam a educação de jovens e adultos em periferias de uma grande cidade, em razão de disposição constitucional que veda essa. Não, aí está errado, viu, gente? Errado pelo fato de que a Constituição não veda o quê? Colaboração de interesse público. E, diga, de passagem, uma entidade que vai promover essa ideia de retirada de trabalho de entidade religiosa em promover a educação de jovens, isso é uma parceria que pode ser realizada, é de salutar, não é inconstitucional esse ato. Está errada a questão. Próxima. É proibido, é vedado à União, aos Estados, Federal e aos municípios recusar fé a documento público. Certo, tranquilinho, facinho, fechou. Só lembrando que o Estado laico no Brasil não é uma ideia, tem uma parte da doutrina que não fala que o Brasil, na verdade, embora seja laico, o Estado brasileiro, ele é considerado teísta, né? Porque assume a crença em alguma força criadora superior, como evidencia a referência à proteção de Deus contida no preâmbulo da Constituição, ok? Então quer dizer que o Brasil não é ateu, tá?
Ele é teísta, ele acredita que existe um ser superior, Deus, ok? Mas ele não acredita em determinada região. É um Estado laico por causa disso, mas ele não é puramente laico, né? Ele seria um Estado teísta. Mas essa é uma corrente doutrinária minoritária, só falei para a gente poder ficar, às vezes cruza essa informação, mas é laico porque que tem Deus seja louvado na nota, do dinheiro em si. Beleza? No 18, parágrafo 1, eu tenho Brasília é a capital federal, viu, gente? Fica esperto. Não é o Distrito Federal. Quem é a capital federal é Brasília. Brasília é a capital federal. Não se encaixa no conceito de cidade, pois não é sede de município. Então, Brasília não é cidade, tá? A Brasília, ela é a capital federal, não é o município de Brasília. Você nunca vai falar município de Brasília, você vai falar Brasília, capital federal, capital do Brasil. Acumula a sede de governo do federal e do federal. Realmente, Brasília acumula. Tanto é a sede do governo do Distrito Federal, como também da capital nacional ou do Estado Federal do Brasil. Pode ser transferida temporariamente, viu, gente? A capital federal, em situação de guerra, pode ser transferida excepcionalmente. Quem fala isso é o artigo 48, inciso 7, por exemplo. Questão, vamos lá. Segundo a Constituição da República de 88, o Distrito Federal é a capital federal. Rio de Janeiro é a capital em casos urgentes e calamidade pública. Não tem nada disso. Pode ser transferido, mas não determinou o Rio de Janeiro como essa capital já de reserva. Brasília é a capital federal. Beleza? Maravilha. Finalizando a nossa aula, eu tenho que lembrar vocês que o artigo 13 está contido no capítulo chamado Nacionalidade. Artigo 13 tem no capítulo 3º do título 2, tem lá nacionalidade, é o artigo 12, que vai falar tudo sobre brasileiro naturalizado, e lá está infiltrado o artigo 13, que era para estar aqui, viu, gente? Era para estar aqui, era para ser o artigo 20, por exemplo. Mas estava lá, e só para dizer para você que o artigo 13 trata dos símbolos da República Federativa do Brasil, e fala que a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, tá? Ok? Língua oficial do Brasil, a língua portuguesa, e lá tem os símbolos da República Federativa do Brasil, que é a Baía selada, né? Que é a Baía selada. É a bandeira, o hino, a armas, né? Baía selada, e o selo nacional. Eu falo selada para poder decorar. Okay? A língua portuguesa é a língua oficial, mas o 231 da Constituição garante a comunidades indígenas o uso das suas línguas próprias, viu, gente? A língua brasileira é a língua oficial do Brasil, mas a língua portuguesa é a língua oficial do Brasil, e é a única, tá, gente? Não tem outra língua oficial. Mas o Brasil, a Constituição do artigo 231 fala que possibilita que as tribos indígenas podem ter as suas línguas próprias. Beleza? Os Estados-membros federal e os municípios também podem adotar os seus símbolos. E aí a gente fecha toda essa parte introdutória da organização do Estado brasileiro, tá? Essa organização administrativa, que é esse capítulo 1º desse título 3 da Constituição Federal. Hora da revisão. Vamos lá, vamos fazer a nossa revisão. Revisão, apenas 2 artigos. Vamos lá, artigo 18 e artigo 19. Artigo 18, sempre a revisão, a gente trata dos artigos, né, gente? Artigo 18, a organização política e administrativa da República Federal do Brasil compreende a União dos Estados, Federal e os municípios, todos o que? Autônomos. Quem é soberano? A República Federativa do Brasil. O Brasil é um modelo de agregação ou desagregação? Desagregação ou centrífuga, né? Lembra disso. Desagregação ou centrífuga. Ou segregação, lembra isso. É um modelo de federação cooperativa e é um modelo de federação de 3º grau. Lembra disso. 88 inaugurou o município também com modelo federativo. Lembra que o território faz parte da União. Está aqui, os territórios federais entregam a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração necessita de lei o quê? Complementar. E Brasília é a capital o quê? Federal. Os estados podem incorporar-se ou subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem outros ou formar novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Maravilha! A criação, incorporação ou fusão dos desmembramento dos municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Professor, cadê a Assembleia Legislativa, as consultas? Isso está na legislação própria, viu, gente? A Assembleia Legislativa é o procedimento próprio para poder ter a consulta que tem aqui e que tem aqui. Beleza?
Maravilha. Artigo 19 fala assim: é proibida, vedada a União dos Estados do Distrito Federal e aos municípios estabelecerem cultos religiosos ou igrejas subvencionárias, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou representantes em relações de dependência ou aliança. Vírgula, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, ok? Recusar fé aos documentos públicos e criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Beleza? Fechamos esse primeiro ponto. Tem muita coisa aí para rodar. Fique conosco. Qualquer dúvida, estou à disposição. Cumprimenta, sensei. Bom descanso. Prepara o soco da aprovação. E até a próxima, se Deus quiser. E lembre-se, o sacrifício é em silêncio, mas a vitória é publicada no nosso edital. Um abraço. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E Ele sempre quer, meus queridos. Um abraço.